a maioria continua na crença exatamente como era na descrença. Por este motivo, alicerçando-se na fé raciocinada, o Espiritismo não se dirige aos olhos e, sim, à razão. Quantos não são os que lidam, diuturnamente, com os espíritos dos supostos mortos, colhendo-lhes os depoimentos de além-túmulo, mas deles não se aproveitam em suas lições, supondo que apenas aos outros são endereçados. Na construção da fé, ouvir e entender a mensagem divina, convencendo-se de sua lógica insofismável, é muito mais importante que ter sob os olhos uma legião de espíritos materializados, servos inúteis. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas, capítulo 17, v. 10. Não nos sintamos em vantagem, porque, presentemente, estejamos nos dedicando ao aspecto espiritual da existência, que, durante longo tempo, ignoramos. Não nos consideremos em condição de superioridade em relação a quem seja, porque, na atualidade, estejamos nos consagrando ao cumprimento do dever. A bem dizer, o nosso maior esforço de hoje, no sentido de sermos o que já deveríamos ser, está sendo despendido com significativo atraso de tempo. O que, aos nossos ou aos olhos de alguém, parece ser extraordinário em nós, em matéria de devotamento à causa do Evangelho, é atitude natural que somente surpreende pelo descaso com que, até então, temos nos habituado a tratar as coisas pertinentes à verdade. Os que se vangloriam de suas virtudes ainda não são verdadeiramente virtuosos. Apenas deixaremos a condição de servos inúteis quando, nesta ou naquela circunstância, lograrmos superar a nossa própria capacidade de servir. Ser bom ou, a cada dia, melhor do que se foi na véspera, é simples obrigação. Porque, no mundo de si mesmos, supõe já tenham feito o bastante, como se tivessem conquistado, sem maior empenho, o campeonato da bondade, com diminuta vitória alcançada contra o egoísmo. São muitos os que estão fadados ao fracasso. Não creiamos, pois, que, diante do trabalho que nos compete realizar, em busca da perfeição, qualquer de nós tenha vertido quantidade de suor suficiente que nos justifique cruzar os braços. Vidas restauradas. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João, capítulo 5, v. 28. Nas palavras acima, proferidas por Jesus referindo-se ao poder de Deus na ressurreição e vivificação dos mortos, está mais do que clara a referência à generalização da mediunidade, ou seja, ao intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A mediunidade, pois, não é criação do Espiritismo, o qual, através de Allan Kardec, nada mais faz que lhe ampliar os conceitos. O próprio Cristo, em várias oportunidades, dialoga com os espíritos dos mortos, chegando mesmo, no episódio do homem de Gadara, a conversar com vários deles que se autodenominavam legião. O Evangelho é anunciado para os que se encontram no corpo e para as entidades espirituais que, libertas, embora, dos grilhões da matéria, vivem em estreita simbiose psíquica com os homens. No fenômeno ocorrido no dia de Pentecoste, registra-se a maior sessão mediúnica de caráter público da história, com a conversão de quase 3.000 pessoas. No entanto, as palavras de Jesus, no texto acima, também podem ser entendidas como alusão aos que, estando espiritualmente mortos ou vencidos por profundo abatimento, são restaurados pela fé. Sim, à semelhança do irmão de Marta e Maria, quantos de nós, abatidos moralmente, sem mais forças para lutar, ao ouvirmos a voz imperiosa do Cristo Lázaro, vem para fora, não nos erguemos do túmulo da apatia em que, voluntariamente, nos encerramos e, de ânimo renovado,
saímos ao encontro da vida. A finalidade da comunicação dos espíritos é a de mostrar aos homens que nada perece e que, onde quer que estejamos, na terra ou no mais além, estamos, diuturnamente, laborando na construção do próprio destino. Amanhã. Respondeu-lhes Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. João, capítulo 12, v. 35. Não devemos deixar para amanhã o que nos compete fazer hoje. Amanhã, talvez, sejam outras as circunstâncias e as dificuldades que enfrentaremos no cumprimento do dever. Com certeza, a oportunidade que se descortina a possibilidade de servir não mais será a mesma. Possivelmente, não disponhamos, inclusive, da saúde que agora nos favorece a ação. Da presença de amigos que, presentemente, se dispõem a nos secundar os esforços e colaborar conosco. Da inspiração do mais alto com a qual logramos entrar em sintonia. Enfim, de todos os elementos favoráveis reunidos, para que venhamos a concretizar projetos ardorosamente acalentados. Se não nos valemos da luz do sol para o que só pode ser realizado à claridade do dia, que faremos quando a noite cair e nos deixar imersos na escuridão? O momento que passa, dentre todos os que tivemos ou venhamos a ter, sem dúvida, é o mais apropriado para darmos início a uma nova caminhada, fazendo com que a nossa vida mude de rumo. Não nos esqueçamos do que nos fala Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Quer dizer, não temos, à nossa disposição, todo o tempo que imaginamos, para que possamos continuar, indefinidamente, adiando decisões. É chegada a hora de darmos um basta ao ludíbrio a que temos submetido a própria consciência, prometendo o que não cumprimos. O grande saneador. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. João, capítulo 15, v. 6. Tudo que não aproveitar a vida do espírito haverá, aos poucos, de ser descartado. As religiões que, realmente, não convergirem para a verdade desaparecerão. Todas as ilusões se confundirão com a poeira. As construções do pensamento que se alicerçam sobre falsas premissas virão, inapelavelmente. O joio, crescendo ao lado do trigo, com ele não se confundirá para sempre. Os ramos que não produzirem bons frutos, ou seja, os que apenas aparentam fidelidade ao Senhor, mas a Ele não pertencem, terminarão por se revelarem suas ocultas intenções. O tempo é o grande saneador da vida, e nada lhe escapa à ação constante e inexorável. Os espíritos recalcitrantes, não sinceramente empenhados em sua renovação, não mais irão encontrar ambiente para continuar vivendo na Terra. Como vem acontecendo, serão, gradativamente, apartados do aprisco terrestre e, em espírito, exilados em outros orbes, consentâneos com as suas inclinações e propósitos. Se não permanecer ligado à videira divina, que é Jesus, o cristão, que é um de seus ramos, fruto algum produzindo, a fim de que não prossiga na condição de mero parasita de sua seiva, será apanhado e lançado ao fogo. O outro discípulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. João, capítulo 20, v. 4. O outro discípulo da narrativa do evangelista, descrevendo acontecimentos da ressurreição de Jesus, é João, o seu próprio autor. Na companhia de Simão Pedro, mais idoso do que ele, João, o mais jovem de todos, vai ao sepulcro constatar a informação de Madalena, que, antes deles, lá estivera. Por que será que João omite o seu próprio nome nas páginas que redige, referindo-se a si mesmo apenas na condição de outro discípulo? Com certeza, não será por receio do testemunho,
porquanto nunca hesitaram em fazê-lo, inclusive comparecendo pessoalmente ao sinédrio para enfrentar a ira dos sacerdotes. Cremos que o evangelista, também autor do Apocalipse, estivesse ferrenhamente empenhado no combate à perniciosa influência do eu, abdicando de qualquer destaque, ele que, segundo as anotações, era o discípulo que Jesus amava. A lição cala profundamente em nós que, tantas e tantas vezes, nos vemos às voltas com o personalismo, reivindicando posições e reclamando direitos aos quais não fazemos jus. É raro que, como João, nos aceitemos na simples condição de outro discípulo, disputando lugares que nos coloquem em evidência, como se cargos fossem superiores a encargos. Interessante é que os exegetas sempre se depararam com dificuldades para atestar a autoria dos evangelhos, ante o anonimato em que fizeram questão de permanecer os seus autores. Ante o exposto, é, no mínimo, estranhável quando, por exemplo, os modernos expositores da palavra divina, antes de assomarem à tribuna, fazem questão de terem o seu nome corretamente pronunciado, melindrando-se quando, por esquecimento ou simplicidade, quem os anuncia não efetua a leitura de seu currículo. Além da epiderme. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. João, capítulo 20, v. 25. A atitude de Tomé nos leva a inferir quanto, infelizmente, o espírito ainda já submetido às sensações de natureza física. Tomé, além de duvidar do testemunho dos companheiros, que haviam visto o Senhor redivivo, reclama evidências concretas de sua imortalidade. Duvidando de qualquer comprovação de natureza visual, quanto nos induz a pensar que considerou tivessem os companheiros de apostolado, durante a sua ausência, possivelmente sido vítimas de alucinação, o apóstolo descrente faz duas outras exigências. Além de ver o sinal dos cravos nas mãos do divino crucificado, queria tocá-lo com o dedo e examinar, de maneira tátil, a ferida que lhe fora aberta no tórax por uma lança. Daí a 8 dias, tornando a aparecer aos discípulos, sem que ninguém nada lhe tivesse dito, Jesus chama Tomé e lhe diz: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Qual ocorre a muitos de nós, a fé, em Tomé, não havia logrado se aprofundar além da epiderme. O que, durante quase 3 anos, ele constatara em sua convivência direta com o Mestre não fora suficiente para convencê-lo das realidades da vida imperecível. Quando será que, para crer na sobrevivência do espírito, dispensaremos os apetrechos de natureza física, se os mortos comuns nem sempre encontram recursos para satisfazer as nossas descabidas exigências? Jesus, com seu poder e misericórdia, se submeteu aos caprichos de Tomé, um dos 12. Acontece, porém, os espíritos que, de hábito, entram em contato com os homens, na terra, não serem Jesus, como também nenhum dos homens é apóstolo. O exemplo de Simão. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. João, capítulo 21, v. 2. Todo trecho do Evangelho, por mais descritivo nos pareça, se reveste de significado espiritual que nos convém observar. O trabalho de arcar sozinho com uma rede repleta de peixes seria, aparentemente, pesado demais para qualquer pescador, mas não para Simão, que, ao se dispor a executá-lo, depositou inteira confiança na palavra do Senhor. Transportando a lição para os nossos dias, sob as bênçãos do Cristo, se nele confiamos, nenhuma tarefa que sejamos chamados a cumprir exigirá além de nossa capacidade de realização.
A solicitação do mestre, Simão não vacilou, e tampouco ficou à espera de quem aparecesse para assessorá-lo no esforço a ser empreendido. Entrou no barco e arrastou a rede para a terra. No tentame que se coroou de êxito, o destemido pescador sequer considerou que a rede, devido ao excessivo peso, pudesse se romper. É que a boa vontade é humana, quando conjugada ao amparo divino, jamais se frustra. A pesca havia sido das mais prodigiosas, tão prodigiosa, que eles chegaram a contar 153 grandes peixes, e, por assim dizer, a parte que coubera ao Senhor havia sido feita, faltando apenas que os pescadores cumprissem com o que lhes cabia. Toda atividade nobre, quando fracassa, não é por falta de retaguarda espiritual mas, na maioria das vezes, por ausência de iniciativa ou de perseverança dos que a ela se vinculam. Simão não permaneceu na expectativa de que outro prodígio acontecesse, como, por exemplo, que a rede, repleta de peixes, saltasse sozinha para dentro do barco, arregaçando as mangas, movimentou os bíceps e fez o que todo servidor do Evangelho precisa fazer. Omissão voluntária. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. João, capítulo 15, v. 22. O conhecimento nos cumula de responsabilidade. Quem mais sabe, caso venha agir em contrário do que sabe, mas responderá pelos seus atos contraditórios. A ignorância deliberada é a tática de muitos espíritos, a fim de que venham a se eximir de qualquer agravante em suas ações. Os que não desejam saber, porém, porque temem a responsabilidade advinda do conhecimento, responderão por omissão voluntária. Raros são aqueles que, de fato, podem alegar completa ignorância em torno das consequências do que fazem. A rigor, apenas os portadores de algum distúrbio mental que lhes anule o discernimento, como infratores da lei, têm as suas atitudes atenuadas. Se fosse levado a agir somente pelo instinto, como os animais, o homem não erraria tanto quanto erra. Portanto, querendo ou não, exatamente pela sua racionalidade, há um mínimo de participação consciente em tudo quanto faça e é por ela que responderá. A lei de Deus, que nos educa para a vida eterna, sopesa até mesmo as nossas mais discretas intenções, que o inconsciente possa engendrar por hábil mecanismo de defesa. É claro que o grau de responsabilidade nos seres humanos varia ao infinito e se, em alguns, tem atenuantes, noutros possui agravantes. Falando de maneira geral, sobre a Terra, não há mais quem desconheça o que possa ocasionar prejuízo aos semelhantes. Somente se isenta de culpa quem age movido pelo verdadeiro amor, porque, mesmo quando se engana, quem ama se engana involuntariamente, pensando e querendo o melhor para os outros e para si. Endemoninhado. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, porque ouvis. João, capítulo 10, v. 20. Por que será que os judeus chegaram a considerar que Jesus estivesse endemoninhado? Que mal ele lhes fizera? Com certeza, os judeus estavam considerando por mal o fato de Jesus estar lhes abrindo os olhos para a verdade. Ou, ainda, por curá-los de suas enfermidades, do corpo e da alma. Porque se dizia o bom pastor, explicando que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, deixando evidente, inclusive, que não possuía qualquer temor da morte, eles o rotularam de possesso. Aliás, neste sentido, os seus próprios familiares consanguíneos interpretavam por louco e, de certa maneira, procuravam interditá-lo em suas ações. No mundo atual, quem age contrariando os próprios interesses, ou seja, sem nenhum traço de egoísmo ou de ambição, no mínimo, levanta a suspeita de insanidade. E os primeiros a aventar tal hipótese são os que, materialmente, se sentem prejudicados pelos que revelam desapego em suas atitudes. Quantos não são,
Por exemplo, os que procuram interditar judicialmente os familiares, justamente porque estes, por deliberação testamentária, destinam parte de seus bens a meritórias obras de assistência. Outros muitos são incapazes de compreender o superior idealismo de quem renuncia-se aos prazeres do mundo para consagrar vida e tempo às causas de natureza espiritual. Se por fugir à vulgaridade em que viviam os homens da época, Jesus foi considerado louco, não convém que, pela nossa tentativa de deixar de ser o que somos há milênios, notadamente da parte de quem está sendo contrariado em seus interesses, esperemos outro tipo de tratamento. Obras versus palavras. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. João, capítulo 9, v. 25. Extremamente sábia a resposta daquele homem cego que Jesus curou, misturando saliva com terra e aplicando-lhe aos olhos cerrados desde o berço. Os fariseus, colhendo-lhe o depoimento, intentavam, uma vez mais, enredar o mestre em suas tramas para fazê-lo desaparecer de cena, posto que, por ele, se sentiam moralmente desautorizados perante o povo. Contra, porém, as obras que o Senhor realizava, não possuíam argumento algum. Aquele cego de nascença que foi lavar-se no tanque de Siloé, a palavra significa enviado, em clara alusão ao Cristo, passou a ser uma propaganda viva de seus feitos. Se, verdadeiramente, desejamos nos escudar daqueles que se erigem por adversários gratuitos de nosso esforço, que a lição nos sirva de exemplo. A única maneira de impormos silêncio aos que nos perseguem com sanha incompreensível é através de nossas realizações no bem. Respondeu o cego aos fariseus que o interpelavam a respeito de Jesus: é pecador? Não sei e não me importa. A única coisa que sei é que eu era cego e agora vejo. As boas obras invalidam qualquer acusação contra o seu autor, porque, sobre o exemplo, a palavra, por mais eloquente, jamais haverá de prevalecer. Desde que o mundo é mundo, os teóricos da fé, porque não se encorajam a traduzi-la em ações cotidianas, se opõem aos que buscam vivenciá-la na prática. Neles, a agilidade intelectual contrasta com a rigidez do sentimento. Enquanto perseverarmos, com sinceridade de propósitos, em nossas humildes atividades no bem, os nossos opositores continuarão falando de nós sem repercussão alguma. Pacificar o espírito. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus, capítulo 8, v. 27. Narra-nos o evangelista que Jesus, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. O episódio nos leva a inferir que os elementos da natureza foram mais dóceis aos ditames do Senhor que os próprios seres humanos. A sua voz cariciosa, os ventos impetuosos se acalmaram, e o mar, de ondas encapeladas, se aquietou. Por que seremos nós, criaturas dotadas de discernimento, menos obedientes ao Senhor que, nos alvitres de erigir-nos, apenas pretende zelar pela paz e pela nossa integridade? Por se inclinar às leis que as governam, as forças naturais da vida sobre a terra, desde o princípio da criação, jamais entraram em colapso. Os desarranjos que, ultimamente, vêm sendo observados na natureza é fruto da indébita intromissão do homem. Se, acatando os apelos do Cristo, apaziguássemos o mundo interior, contendo as emoções que nos afetam o psiquismo, qual o ódio e a cólera, a revolta e a ambição, os estragos que elas podem promover, seriam, com certeza, evitados. Quem poderá prever as consequências do mal, quando, ao olvidar as ponderações do bom senso, ele se desencadeia, à semelhança da tempestade em fúria? Deixemos que Jesus nos pacifique o espírito, a fim de que, renunciando a todos os atritos inúteis, grande bonança se faça em nosso favor.
Não nos esqueçamos de que, se, por vezes, o temporal saneia a atmosfera e alimenta os rios, não raro, quando ele cessa, deve o homem iniciar o laborioso trabalho de reconstrução daquilo que foi destruído pelas forças das águas descontroladas e pelo sopro do vento arrasador. Falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus, capítulo 7, v. 75. Acautelemo-nos, sim, contra os falsos profetas, mas, principalmente, para que não venhamos a nos tornar mais um deles. No humano rebanho, a falta de vigilância tem, infelizmente, transfigurado muitas ovelhas em lobos. Tangidos pelo personalismo, não são poucos os que se afastam do divino aprisco. O Cristo não nos advertia apenas em relação aos falsos profetas do mundo espiritual, que somente conseguem agir quando encontram respaldo em quem lhes acolha as sugestões na terra. A nosso ver, a sua palavra de oportuna advertência se torna mais incisiva sobre os que, travestidos de missionários da fé, submetem as pessoas de boa vontade a explorações de toda a ordem. Infelizmente, não é de todas as faces que o disfarce costuma cair de imediato, revelando-se os seus verdadeiros traços fisionômicos. Muitos, sustentados pelos espíritos que os manobram, ludibriam durante quase toda a existência, por mais longa, para apenas serem detectados em suas intenções por aqueles que sabem que, mesmo sob pele de ovelha, o lobo continua lobo. No intuito de identificá-los, Jesus recomenda que, sobretudo, reparemos em suas obras, não dando ouvidos às palavras melífluas com que tentam persuadir-nos e nem nos fixando em seus gestos maneirosos e estudados, qual estivessem a desempenhar um papel. Os falsos profetas encarnados, habilíssimos em dissimular e, não raro, de se investir no papel de vítimas, alegando incompreensão de tudo e de todos, buscam viver segundo o velho ditado que diz: a ele, a lama, a mim, a fama. Religião e religiosidade. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 8, v. 12. Não creiamos que possamos atingir as culmeadas da evolução espiritual, conduzidos apenas pela fé, em sua expressão formal. No texto acima, Jesus é claro ao dizer que os filhos do reino, ou seja, os que se suponham em condições de vantagem sobre os demais, inclusive sobre os céticos, serão lançados para fora. Em um homem comum, que era centurião, o qual recorreu aos préstimos do Senhor em favor de um criado paralítico, o mestre afirmou que, nem mesmo em Israel havia encontrado uma fé como aquela. É óbvio que as suas palavras contrariaram profundamente os doutores da lei, que, lotando as sinagogas, viviam debruçados sobre os pergaminhos, discutindo as escrituras sagradas, com esquecimento de seus deveres fundamentais em relação ao próximo. A questão não é de religião mas, sim, de religiosidade. A fé que não se traduz em ação é simples rótulo. Enquanto os que exiguiam a Jesus, talvez estivessem a pleitear bênçãos para si, com exclusividade, aquele soldado romano, que não se considerou digno de recebê-lo em sua casa, o procura para interceder por anônimo servo de sua família. A nossa adesão a esta ou aquela confissão de fé, por mais avançados os princípios filosóficos nos quais se alicerça, pouco significa, caso não venhamos a vivenciá-los em espírito e verdade. A condição de cristãos nos impõe muito mais deveres que direitos. Em parte alguma do universo, poderemos algo reivindicar fora do mérito que nos reflete as convicções profundas. Por mais fervorosa nos seja a fé, o essencial é que sejamos bons. Preço em colher. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Marcos, capítulo 10, v.
20. Ao ser interpelado por um homem rico, quanto ao que deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus deu-lhe resposta óbvia: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Insatisfeito, o homem alegou que, desde a juventude, vinha se esmerando em vivenciar tais princípios, como se, noutras palavras, dissesse que, até aquele momento, fossem insuficientes para lograr o que pretendia alcançar. Quantos de nós não somos assim, extremamente apressados em colher o que mal acabamos de semear? Quantas vidas aquele homem, com certeza, tivera, ignorando por completo as lições que apenas começava a colocar em prática. Muitos vivem afastados do caminho reto, por largos e largos anos, e, depois, quando a ele retornam, querem obter resultados imediatos da decisão que postergaram indefinidamente. A semente, ao ser lançada à terra, não produz antes de cumprir com todos os estágios que vão da germinação à frutescência. Toda renovação se apoia no esforço perseverante de quem sabe que mudança íntima não é mera questão de palavras. Quantas e quantas vezes não desistimos de continuar lutando às vésperas da vitória tão acalentada? Talvez aquele homem estivesse cansado da austera disciplina que, desde jovem, impusera a si mesmo, tendo interrogado Jesus, na esperança de que lhe descortinasse caminho menos acidentado para os cimos. Lê do engano, porém, porque, ante a sua pressa em herdar a vida eterna, o Mestre, em complemento à primeira resposta, acentuou: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem, e segue-me. Contrariado, ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O toque da cura. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Lucas, capítulo 8, v. 45. Assediado pela multidão, com certeza muitos eram os que, de maneira voluntária ou involuntária, tocavam no Senhor. Aquela pobre mulher, no entanto, lograra tocar-lhe apenas na orla da veste e ficara curada. Qual a diferença que poderia haver entre o seu toque e o dos demais, talvez, como ela, portadores de enfermidades no corpo ou moléstias na alma? Por que motivo o Senhor nem sequer atinara com as outras mãos que o incomodavam, aflitas e súplices, pousando-lhe sobre o corpo? O episódio, narrado por Lucas, é descrito com detalhes que não podem ser omitidos. Aquela irmã, que padecia de uma hemorragia havia 12 anos, veio por trás de Jesus, e, mesmo assim, não passou ignorada pela sua divina percepção. Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. O toque da cura é o toque da fé. Quem se coloca em condições de receber, embora ignorando como o fenômeno se processe, ao simples ato de estender a mão naturalmente recebe. A anônima mulher, dita hemorroíça, não havia se colocado nem mesmo dentro do campo visual do Senhor, nem por ele fora tocada em um só fio de seus cabelos, mas, num átimo, se viu integralmente curada. A cura para qualquer mal que nos atormenta, desde que, motivados pela fé, nos disponhamos a movimentar os próprios recursos espirituais, está dentro de nós. Por isto, a quantos proporcionava a bênção da cura, o Senhor, esquivando-se de todo o mérito, repetia: a tua fé te salvou. Dia a dia. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, v. 23. O Cristo é incisivo, quando nos adverte que, para segui-lo, a batalha é constante. Dia a dia,
o cristão deve ombrear a cruz do testemunho que é chamado a carregar. Ele não nos promete uma vereda de flores. Sem subterfúgios, falou-nos das dificuldades, sobretudo no que tange à negação de nós mesmos. De fato, não é fácil renunciar ao que nos satisfaz os sentidos e nos atende às necessidades fictícias. Não nos desalentemos, porém, diante das derrotas e fracassos que, no embate travado em nosso mundo interior, venhamos a sofrer. Não nos fortaleceremos de uma hora para outra, mas, sim, a cada minuto de cada hora que nos devotarmos à aquisição de novos hábitos. Evoluir é promover a reeducação do espírito. Façamos, a cada manhã, o propósito de sermos melhores do que somos, mas não fiquemos apenas na palavra, como quem permanece na expectativa de servir sem tomar a iniciativa de procurar algo de útil fazer. Precisamos criar ensejo a que o bem se manifeste em nossas vidas. A vontade de quem não descruza os braços é semelhante a quem, precisando alcançar determinado objetivo, se recusa a movimentar as pernas e caminhar. Seja, no entanto, qual for a nossa decisão, saibamos, de uma vez por todas, que quem verdadeiramente não se dispuser a seguir o Cristo não sairá do lugar. O mal nos estertores. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu um espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Lucas, capítulo 9, v. 42. Quando aquele espírito, que atormentava o menino, pressentiu a chegada de Jesus, rebelou-se e induziu a vítima de sua ação malfazeja a mais uma crise convulsiva. Adivinhando que, pela força moral do Cristo, teria que abandoná-lo, estertorava em seus últimos sinais de resistência. Isto, por vezes, acontece conosco, quando, tocados pela luz do Evangelho, manifestamos a vontade de ser diferentes do que, até então, temos sido. Ao perceber o nosso íntimo propósito de mudança, o mal que, durante séculos, acalentamos, como que esboça uma derradeira reação. Arregimentando forças, as trevas que nos reclamam a posse do Espírito nos induzem a crer que, em vez da tão ansiada melhora, estamos piorando. É comum que, na nova estrada que nos dispomos a percorrer sob a inspiração do Senhor, nos deparemos com obstáculos que nunca se nos apresentaram tão difíceis de transpor. Em muitos casos, trata-se de uma tática dos espíritos que nos querem fazer desistir do empreendimento espiritual a que nos consagramos, objetivando escapar de seu jugo opressor. Depois das crises mais complexas que nos acometem, mormente quando empenhados em imprimir novo rumo à existência, é que costuma acontecer-nos a obtenção da cura. Não desistamos, pois, e jamais cedamos às pressões psicológicas com que os nossos adversários procuram nos intimidar e nos levar a deduzir, de maneira equivocada, que a decisão de seguir o Cristo não foi bom negócio para as nossas vidas. O poder religioso. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Lucas, capítulo 9, v. 54. Porque os samaritanos haviam se recusado ao receber Jesus, em conceder pousada a ele e aos companheiros, Tiago e João manifestaram a intenção de mandar descer fogo do céu para os consumir. Definitivamente, não estamos preparados para sermos investidos de maiores poderes espirituais sobre a terra. Por conta de bagatelas, o evangelista ressalva que os samaritanos não receberam Jesus porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Os apóstolos, que, todos os dias, aprendiam tolerância e amor com o Divino Mestre, tornam-se irados e dispõem-se ao revide. As guerras que, ao longo da história, fizeram e fazem mais vítimas são as de natureza religiosa. Sinceramente,
A reação de Tiago e João faz com que venhamos a temer a nós mesmos naquilo que ainda somos capazes de impor aos outros, em matéria de sofrimento, sob o pretexto de promover a defesa da fé. Os conflitos religiosos nos bastidores, entre adeptos da mesma crença, disputando a interpretação de uma só palavra nos textos que estudam para vivenciar, costumam ser mais agressivos do que aqueles provocados pelos que se batem pelo poder temporal. Sempre que alguma espécie de poder nos for confiada, neste ou naquele cargo que venhamos a ocupar transitoriamente, devemos ter a máxima cautela a fim de que não venhamos a nos revelar no grau de intolerância que nos caracteriza o espírito. Porque se Tiago e João manifestaram o desejo de que os samaritanos se consumissem, então que, em relação uns aos outros, não manifestaremos, saindo da esfera do simples desejo para o da ação inconsequente, com o intuito de arrasar a vida de quem nos contraria o ponto de vista. Herdeiros do Evangelho. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Lucas, capítulo 10, v. 24. De fato, quantos devem ter ansiado a convivência com o Cristo, a época em que ele transitou entre os homens pregando a boa nova? Quantos de nós tudo não daríamos, a fim de testemunhar, pelo menos parte do que tantos olhos testemunharam em torno dos passos do Senhor? Se, todavia, não dispusemos da graça de ser contemporâneos dele, desfrutando pessoalmente de sua abençoada companhia, não podemos olvidar que somos herdeiros do seu evangelho de amor. Jesus veio ao mundo para a humanidade de todos os tempos e não apenas para o reduzido rebanho dos que, há mais de 2000 anos, nele souberam identificar a voz do divino pastor. Não podemos, por exemplo, observar os prodígios que ele operou em benefício da multidão dos doentes e desvalidos de toda espécie aqui, na paisagem bucólica da Galileia de outrora, tiveram a felicidade de encontrá-lo peregrinando pelos caminhos. Mas, nos dias que correm, verificamos as maravilhas que as suas palavras de vida eterna continuam fazendo em favor de quantos simplesmente creem nelas. É que o Espírito do Senhor jamais nos desamparou, amando mesmo aqueles que ainda se mostram incapazes de amá-lo e acreditando enquanto os prosseguem negando-lhe a própria existência nos fastos da história. Temos, assim, em cada página do Evangelho, do qual somos herdeiros, a presença de Jesus, qual se estivesse a dialogar particularmente com cada um de nós, prodigalizando-nos, de maneira individual, as bênçãos de que nos façamos merecedores. Neste sentido, também fomos e estamos sendo agraciados mais que muitos profetas e reis, que, embora tendo privado com o Senhor, o ignoraram e continuam ignorando na condição de caminho, verdade e vida. Ignorância conveniente. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso, e viverás. Lucas, capítulo 10, v. 28. O problema básico do homem não é tanto falta de rumo e orientação. Desde muito, ele sabe o que fazer, porque a misericórdia divina nunca o deixou sem roteiro seguro para o caminho. Mesmo antes do advento do Cristo, a lei áurea das crenças religiosas primitivas já lhe ensinava a necessidade de se fazer ao próximo o que se deseja que o próximo lhe faça. E que o amor aos semelhantes está acima de qualquer rótulo religioso, sendo, desde épocas remotas, a manifestação de Deus na consciência humana. Segundo Lucas, o intérprete da lei que se abatia no Cristo, a respeito do que deveria fazer para herdar a vida eterna, de antemão conhecia a resposta. Faltava-lhe, justamente, o que insistia em continuar ignorando, ou seja, a sua prática. É muito possível que, nos dias que correm, se o homem voltasse a se deparar com a figura de Jesus percorrendo os caminhos humanos, tornasse a lhe submeter o questionamento efetuado há mais de 2000 anos: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?
vejamos que aquele representante da humanidade omissa não lhe pergunta sobre o que lhe faltava conhecer, mas, sim, sobre o que deveria fazer. Porém, ante a resposta incisiva que obtém, no intuito de eximir-se de responsabilidade, alega não saber nem mesmo quem é o seu próximo. Tem-se a impressão de que, ainda hoje, quando o homem já não mais pode pretextar desconhecimento da lei de amor, para justificar o seu descaso secular quanto à sua vivência, prefere continuar cultivando a ignorância conveniente de que o próximo é aquele que está ao seu lado, ao alcance imediato de sua mão. Em sã consciência. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. João, capítulo 8, v. 6. Diante dos escribas e fariseus, que haviam surpreendido pobre mulher em adultério, Jesus se inclina e começa a escrever na areia. Naquelas circunstâncias, no meio do povo que se aglomerara, apenas Jesus, ao se abaixar, se coloca ao rés do chão. Segundo João, a própria infeliz irmã era obrigada a ficar de pé, exposta ao escárnio de todos, para ser apedrejada. Naquele episódio que se desenrolava na porta do templo, a humildade do Cristo contrasta com o orgulho dos acusadores, prontos a lapidar a acusada. Evidentemente, não está à altura de nossa competência conhecer, em sua expressão literal, o pequeno texto que, com o dedo, o mestre grafava na areia, o que não nos impede, no entanto, que especulemos em torno de seu conteúdo espiritual. Mesmo com base na lei, ao nos dispormos a efetuar o julgamento de alguém pelos seus erros, carecemos de levar em consideração as causas de sua queda. Representando a autoridade política e religiosa dos judeus, que, do ponto de vista social, viviam em melhores condições que o povo oprimido, aqueles homens não se sentiam responsabilizados por aquela jovem que, talvez constrangida pela fome e pela falta de oportunidade de trabalho digno, havia feito equivocada opção de vida. Em sã consciência, a sociedade não pode eximir-se de culpar por um só de seus membros que seja levado a desvirtuar-se. Em todas as vezes que, ao se sentar no banco dos réus, um delinquente for sentenciado, os homens, em verdade, admitindo ou não o fracasso de suas instituições, estarão condenando a si mesmos. Por este motivo, Jesus pronunciou as inesquecíveis palavras que haverão de ecoar para sempre na consciência da humanidade: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Para quem iremos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. João, capítulo 6, v. 68. Extremamente significativa a resposta de Pedro a Jesus, quando, ante a deserção de muitos de seus discípulos, que haviam se escandalizado com as suas palavras, afirma que, caso também o abandonassem, não teriam para quem ou aonde ir. Isto mostra quanto os apóstolos, em contrário ao povo em geral, estavam espiritualmente amadurecidos para a aceitação do Cristo na condição do Messias esperado e para a execução da tarefa que lhes caberia. As antigas concepções religiosas, por maior ainda fosse a sua reverência pelas Escrituras, já não mais lhe satisfaziam as exigências do cérebro e do coração. De fato, agora distanciados no tempo de quase 2000 anos, nos é lícito perguntar o que haveria de ser da humanidade, caso Jesus não tivesse vindo à Terra. Os melhores valores e conquistas da civilização se alicerçam no Evangelho do Cristo, e foi justamente a partir do seu sublime advento que o orbe deixou a sua condição primitiva, passando ao mundo de provas e expiações. Se, de repente, o Senhor fosse subtraído à existência do homem, o que lhe restaria, em termos de esperança no futuro? Imaginá-lo sendo excluído do firmamento das aspirações humanas seria o mesmo que conceber a vida na Terra sem a presença do Sol, que lhe garante a vitalidade. Portanto,
Por mais as trevas pelejem no sentido de eclipsar a luminosa passagem do Cristo entre os homens, questionando, inclusive, a sua realidade histórica, a verdade é que a sua ideia nos inspira e nos move em sua direção com tal força de atração, sempre cada vez mais crescente e irresistível, que, simplesmente, ele não poderia ser fruto de mera ficção literária dos redatores do Evangelho. Sublime apelo. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. João, capítulo 7, v. 14. Em meio à tradicional festa dos tabernáculos, que se realizava em Jerusalém, evidenciando que não tinha tempo a perder, enquanto os homens, distraídos, se regalavam, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. A humanidade, desde sempre, como quem procura afogar a própria mágoa numa taça de vinho, na ilusão de que, assim agindo, fugirá à realidade, em meio à grande algazarra que promove, vive alheia à palavra do Senhor. É que, de prazer em prazer, embriagando-se na carne, o espírito não se concede qualquer pausa para refletir em suas necessidades essenciais. Todavia, incansavelmente subindo ao templo de sua consciência, no intuito de chamá-la de volta à lucidez, a voz do divino amigo, alteando-se quanto possível, não se cala. Raros, certamente, são os que, atordoados pela balbúrdia reinante em torno, têm a sua atenção despertada para a solitária preleção de quem, insistentemente, há quase 2000 anos, os convida para a festa que nada tem em comum com as festas do mundo. Jesus que, no recinto das sinagogas ou na via pública, não perdia oportunidade alguma para ensinar a verdade, ainda hoje se prevalece da menor chance que entrevê para difundi-la entre as criaturas que prosseguem tentando não ouvi-lo. Mas ao ruído estrondoso do progresso material, brindando aos sucessos efêmeros que haverão de passar, o ser humano insiste na tática do entorpecimento dos sentidos, para não assumir, perante as leis da vida, a sua condição de espírito imortal e autor do próprio destino. Não há, porém, festa na carne que dure para sempre. Um dia, triste e enfastiado de sua condição, o homem lançará fora a taça vazia e, esquivando-se ao vozerio da multidão que, sem saber, celebra a própria miséria, atenderá ao sublime apelo que, seja na consciência de quem for, não ecoa inutilmente. Não será difícil. Haveis de procurar-me, e não me achareis. João, capítulo 7, v. 34. Jesus não se oculta de quem, verdadeiramente, o procura. Se o homem, porém, não o encontra, é porque não sabe localizar o seu paradeiro. Ao longo dos séculos, todos aqueles que buscaram o Divino Mestre sempre com ele se depararam nos caminhos dos quais jamais se arredou. É evidente que o Cristo não se demora onde dele não precisam ou mesmo não queiram a sua presença. Inútil, pois, tentar achá-lo apenas e tão somente nos livros que lhe resguardam a palavra ou ainda nos diversos templos que lhe reverenciam a memória. Quando ele esteve entre os homens, quais eram os seus lugares preferidos? As notícias confiáveis que até nós chegaram, retratando-lhe a trajetória, nos dão conta de que se fazia acompanhar por um séquito de necessitados de todas as procedências. Quando não estava cercado por um grupo de famintos a que não se cansava de alimentar, Jesus sempre era visto se dirigindo à casa de alguém, a fim de interceder por quem estivesse agonizando. De outras vezes, em meio à agressividade da multidão, defendia a dignidade da mulher aviltada publicamente ou, então, em simples conversa com os discípulos, colocava crianças ao colo e exaltava os simples e puros de coração. Se, periodicamente, visitava Jerusalém, a cidade dos profetas, nela não se demorava mais que o necessário, tendo em vista os povoados pobres e vilarejos esquecidos pelos quais repetidamente peregrinava, anunciando a boa nova aos carentes de justiça e aos sedentos de amor.
amigo fiel dos amigos que escolhera, a não ser na hora do testemunho derradeiro, de nenhum deles nunca se apartou. Se nos dispomos, pois, a procurar por Jesus, segundo a lógica e o coração nos dizem onde ele costumar estar, para que com ele também estejamos, não nos será exatamente difícil a tarefa de encontrá-lo. Ressurreição. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. João, capítulo 2, v. 23. Falando a Marta, irmã de Lázaro, o amigo que, aparentemente, estava morto, Jesus afirma sem vacilar: teu irmão há de ressurgir. Em muitas ocasiões, pais e mães prenteiam os filhos que, se não, propriamente, deixaram o corpo por obra da chamada morte, jazem entregues ao vício, que os anula para a vida. Irmãos lamentam irmãos que, em se desviando do caminho do bem, se fizeram delinquentes, passando a viver à margem da lei. Famílias inteiras costumam se desestruturar por um de seus membros que, acometido por uma crise de insanidade, se transfigura em verdugo permanente daqueles a que passa a usurpar. Sem maiores explicações, Jesus fala a Marta, exortando-a a conservar a chama da esperança acesa no coração. A situação de Lázaro era tão drástica, que, a ordem do Senhor para que lhe fosse arredada a pedra de sobre a porta do túmulo, sua irmã lhe diz: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Conscientizemo-nos de que, para Deus, que não desiste de nenhum de seus filhos, não há caso perdido. Narra o evangelista que, afastada a pesada pedra do sepulcro, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Para todo espírito, por pior seja a situação em que se encontre, há sempre de soar a hora de escutar a imperiosa ordem do Divino Mestre. Então, abandonando todos os vícios e perturbações, nas quais, moralmente, se consome, sofrendo e fazendo sofrer, incontinente, ele se levantará da tumba espiritual em que se encerra e voltará a viver. Lázaro, ressuscitado pelo Senhor, da degradação do túmulo, passou a ser propaganda viva do supremo poder, que, por obra da infinita misericórdia de Deus, quando toca alguém, faz com que ele ressurja dos escombros de si mesmo para a glória da vida. Calvário particular. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João, capítulo 12, v. 32. Jesus, na passagem acima, se refere à maior disseminação do Evangelho, que aconteceria a partir de sua crucificação. De fato, foi após o sacrifício supremo na cruz que a sua palavra passou a ecoar com maior força de persuasão aos ouvidos desatentos. Talvez, nem no barco, às margens do Tiberíades, nem no monte, quando do sermão das bem-aventuranças, o Verbo divino tenha soado com tanta eloquência nos corações humanos quanto no instante do Calvário. A constatação encerra profunda lição a todos os que se fazem propagandistas da fé entre os homens. Dificilmente, sem se elevar pelo testemunho, quem fala acerca da verdade logrará ser ouvido por aqueles aos quais se dirige em seu ministério. É pela força do exemplo que a palavra, por mais sábia e erudita, se sanciona moralmente. Sem que seja levantado da terra, dela se erguendo nos braços do sofrimento, o homem não se destacará naquilo que faz. Enquanto apenas falava, Jesus, por assim dizer, permanecia na horizontalidade de quem simplesmente fala ou escuta. Quando, porém, aceitou o sacrifício no madeiro, ele se verticalizou e fez com que todos os olhares se voltassem para sua figura muito acima da condição de todos os homens. Não nos iludamos, imaginando que a nossa palavra possa merecer maior acatamento, sem que, de algum modo, nos imolemos para conferir-lhe autoridade. Por esta razão, à exata medida em que avança a serviço do Senhor sobre os caminhos humanos, o obreiro do Evangelho precisa estar consciente de que,
sem que vivencie o seu calvário particular, a obra que realiza não chamará a atenção de ninguém. Angústia. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. João, capítulo 13, v. 21. Jesus angustiou-se,